Versão brasileira, Herbert Richards. A água é um elemento natural que compõe não só o planeta Terra, constituindo a hidrosfera, mas também o corpo humano, sendo, portanto, essencial à existência e à manutenção da vida. É uma substância cujas moléculas são compostas por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Trata-se de um líquido inodoro, insípido e incolor, embora também se possa encontrar no seu estado sólido ou no seu estado gasoso. A água representa cerca de 60% do peso total do corpo de um indivíduo adulto e quase 80% do corpo de uma criança. Ela é o principal componente das nossas células, mas também encontrada fora dessas estruturas líquidas extracelular. Entre as células que mais apresentam água, destacam-se aquelas localizadas no músculo e nas vísceras. A água é fundamental para o transporte de substâncias como oxigênio, nutrientes e sais minerais, pois faz parte da composição do plasma sanguíneo, além de levar nutrientes para as células. A água proporciona a eliminação de substâncias para fora do corpo. Esse é o caso de urina, que é formada basicamente por água e substâncias tóxicas ou excesso dissolvidas. A água é capaz de dissolver substâncias em estado líquido, sólido e gasoso, sendo essa característica uma consequência de sua polaridade, que permite que moléculas hidratem íons e outras moléculas também polares. Dentro, as principais substâncias dissolvidas pela água destacam-se os ácidos e os sólidos iônicos. Para desenvolver uma substância, a água ou qualquer outro solvente sofre diferentes interações com o soluto, propiciando o surgimento de novas ligações. As substâncias hidrófilicas apresentam afinidade pela água. Vale destacar que a substância hidrófilica não necessariamente se dissolverá na água. As substâncias hidrofóbicas não apresentam afinidade pela água. Um exemplo é o óleo de cozinha, que não se mistura com a água. Ela sugere que a água é polar e o óleo é apolar, e dessa forma, por apresentar essa diferença de polaridade, eles não se misturam. É fato que substâncias apolares e polares se dissolvem melhor entre si, mas essa não é uma regra generalizada. A hidrólise é a quebra de uma molécula pela ação da água. A molécula de água libera para a solução íons H+ e OH-, e quando uma molécula é quebrada, um hidrogênio da molécula de água é transferido para um dos fragmentos dessa molécula, e a hidróxila para outro, e com isso formando novos compostos. A água possui um calor específico. Isso faz com que ela não tenha variações bruscas em sua temperatura, possibilitando a vida de muitos organismos. Para controlar a temperatura, o corpo produz e libera o suor, que é sintetizado pela glândula sudorípara, e começa a ser produzido quando o corpo tem a sua temperatura elevada, ficando acima dos 37 graus. Isso é comum durante a prática de exercícios físicos ou em locais muito quentes. O suor é formado, em grande parte, por água, que representa cerca de 99% da sua composição. O outro 1% é correspondente à concentração de sódio, cloro, potássio e magnésio. A osmolaridade dessa solução fica em torno de 80 a 185 mOsm, sendo praticamente a metade da concentração osmolar do plasma. Coesão é uma propriedade de água, em que a água se mantém unida e fluida. Significa dizer as suas moléculas estão ligadas pelas pontes de hidrogênio, e esse estado dá-se o nome de coesão. Desse modo, a H2O resiste à separação de duas partículas, pois elas estão fortemente ligadas umas às outras. Através dessa propriedade, a água cria uma película de alta tensão. Ao contrário da coesão, que une as moléculas de água, a adesão desconstrói essa unidade e permite que as partículas de água se misturem com outra substância. E por essa razão que a água consegue molhar, pois a capacidade de desgrudar de seus átomos e se unir a outros elementos. Porém, só pode ocorrer adesão quando o H2O entra em contato com uma superfície
que também é polar. Em uma área polar como o óleo ou uma região gordurosa, a água não quebra suas moléculas e acaba formando bolhas solitárias. Para entender melhor, basta pegar um recipiente e colocar óleo de cozinha nele e em seguida adicionar água. Nessa experiência é possível perceber que os dois elementos não se unem, pois enquanto a água é polar, o óleo é polar. Os sais minerais são nutrientes que apresentam as mais variadas funções e podem ser observados em seres vivos e também na matéria não viva. Nos seres vivos encontram-se dissolvidos em água ou imobilizados. Os dissolvidos em água estão sob a forma de íons, enquanto os imobilizados são encontrados nas estruturas esqueléticas, sendo pouco solúveis. Os organismos vivos são incapazes de produzir sais minerais. Assim sendo, devem retirar esses nutrientes de fontes alimentares de origem animal ou vegetal. Apesar de não fornecerem calorias, a indigestão dessa substância é de fundamental importância, uma vez que os minerais atuam, entre outras funções, na formação de ossos e dentes, condução do impulso nervoso, coagulação, manutenção do equilíbrio osmótico, transferência de substâncias pelas membranas e no processo de respiração celular. Imagino que não tenha noção do quão importante é ingerir a água. Vou dar o exemplo de um atleta. Para ele ter a capacidade de participar de uma competição e dar o seu melhor, como previsto, precisa se hidratar corretamente e se alimentar também, é claro. Mas o que a água realiza no corpo dele? Quando se vai se exercitar, o corpo humano necessita de glicose e oxigênio. A função da água nessa história toda é transportar essas substâncias para nossos músculos. Com pouca água no organismo, se torna difícil da glicose e do oxigênio chegar até os músculos humanos. É justamente daí que vem todo o cansaço nas pernas durante um exercício, em que necessite correr e não haja água necessária na circulação. A mesma coisa ocorre com os sais minerais. A atuação na contração e relaxamento muscular, no transporte de oxigênio, na liberação de energia e na formação de tecidos é crucial para o bom desempenho. Não só quem vai se exercitar, mas sim qualquer pessoa, se não ter cuidado em ingerir na medida certa e adequada, pode ter vários problemas. Dentre esses prejuízos causados pela carência de minerais, a possibilidade de doenças circulatórias, doenças ósseas, diabetes e gastrite, prisão de ventre, cálculos renais, câncer, depressão, dentes e unhas fracas, cabelos poucos, macios e frágeis, além de irritabilidade e cegueira noturna. Os grandes atletas masculinos como Lionel Messi, Michael Phelps, Conor McDavid, Lewis Hamilton e as atletas como Marta, Hortência Marcari, Serena Williams e muitas outras figuras famosas no mundo dos esportes, sem dúvida alguma, devem servir de inspiração a todos nós, para sempre buscarmos uma vida melhor da qual temos agora. Agradeço a todos e muito obrigado.